ficção ele aparece sendo que ainda de forma muito modesta. Então o Cangaceiro começa a aparecer nesses dois filmes do Cine de Recife como coadjuvante, ou seja, muito rapidamente ali como uma figuração existe a figura do personagem. Infelizmente esses filmes não consegui ter acesso a eles, os dois não existem mais, foram destruídos. Aliás, essa coisa de preservação da memória sempre foi um problema muito grave do Brasil e do cinema também. Então, assim, não dá para afirmar categoricamente. Sempre pesquisando o que era publicado nos jornais de Recife na época, eles vão falar exatamente isso, que eram filmes que traziam a figura do cangaceiro ainda de forma muito en passant, ainda de forma muito figurativa, com personagens coadjuvantes. Então a gente vai chegar na década de 30 com essa produção ainda que não considerada como gênero, mas já apontando, dando indícios de que é um personagem, é uma figura que começa a ser retratada no cinema. Tá? E aí chegamos na década de 30, e aí vem o famoso filme do Benjamin Abraão, né, que é esse documentário importantíssimo para a sociologia, para a antropologia do cangaço. Foi feito em 1936, o Benjamin Abraão era secretário do padre Cícero. Como uma forma de ganhar dinheiro, ele viu na possibilidade de filmar os cangaceiros e ficar rico. Aí ele teve contato com Ademar Bezerra de Albuquerque, de Fortaleza, onde conseguiu o aparato técnico, e através de alguns contatos de coronéis e coiteiros, ele conseguiu ter acesso ao Lampião. Segundo a minha pesquisa, e aí eu entrevistei o Frederico Pernambucano de Mello, que está aqui no filme do Bono também, ele teve 3 encontros, cerca de 3 encontros com o Lampião, ficou alguns meses acompanhando o bando de cangaceiros, chegou a filmar vários takes, fazer várias imagens, tá? Não se sabe categoricamente o tempo certo desse material bruto. O fato é que, quando saiu a notícia de que ele estava filmando o Lampião no Cruzeiro, o governo brasileiro ficou muito preocupado com esse cara que consegue ter acesso ao Lampião, fazer um filme, e a polícia não consegue encontrar o cara. Então, o material foi apreendido em 1936 para 37. 37 chegou a ter uma exibição no Cine Moderno, na época aqui em Fortaleza, tá, para algumas autoridades, mas ele foi apreendido. Depois disso, o Benjamin Abraão foi assassinado com mais de 40 facadas, em 36 ainda. 2 anos depois foi o Lampião, 2 anos depois foi o Curisco, e aí data o fim da extinção no cangaço, né? Mas o fato é que esse filme desapareceu. E ele foi reaparecer novamente 20 anos depois, ali no final da década de 50. Existem 2 versões também para o reaparecimento desse filme. O Antônio Amaury, um outro pesquisador, fala que esses filmes ficaram no porão da ditadura durante anos e depois foram recuperados. Já uma outra versão diz que o Ademar Bezerra de Albuquerque fez uma cópia desses filmes e guardou, e quando as coisas se acalmaram com relação à exibição desse filme, ele trouxe as imagens à tona. O fato é que o filme vai reaparecer em 1959 com um produtor que se chama Al Gill. Inclusive, o filme é assinado por Al Gill Filmes, e aí ele coloca as imagens do Benjamin Abraão, coloca uma locução bem característica dos documentários da época, que tinha uma conexão muito forte com a forma do radialismo que era feito na década de 50, mas o filme não teve tanta repercussão. Tá? Voltando um pouco, então, entre o filme do Benjamin Abraão e o filme do Lima Barreto de 53, inclusive tem uma cena do Lima Barreto aí, a produção não foi direcionada para o cangaço, ou seja, depois da apreensão do filme do Benjamin Abraão, percebeu-se que trabalhar com esse tema poderia ser perigoso. Né? Poxa, se um cara chegou no Lampião, fez o documentário, foi assassinado, por que eu vou me meter a trabalhar com esse tipo de filme ou com esse tema, já que tem uma certa periculosidade e o governo brasileiro não agrada aos olhos do governo brasileiro. Mas existem boatos de que em 1950 um realizador tentou fazer um filme que se chama Lampião e do Cangaço. Eu consegui achar registros jornalísticos de que o filme estava em produção, mas ele nunca foi comercializado. E o Antônio Amaury falou que nessa época 3 atores que estavam vestidos de cangaceiro foram mortos pela polícia, achando que se tratava de cangaceiro de verdade. E daí isso fez com que a produção do filme parasse.
Não sei se essa história é boa ou é verdade. O fato é, o filme teve produção e isso foi noticiado nos jornais, mas o filme nunca foi finalizado ou comercializado. Ou seja, alguma coisa interrompeu a produção desse filme. Então a gente chega na década de 60 com esse filme emblemático do Lima Barreto que se chamou Cangaceiro, e entre 53 e 60 somente uma produção foi realizada na chanchada, que se chama O Primo do Cangaceiro, era uma comédia de costumes, característica da chanchada da época, em 1955, mas que também não teve uma certa repercussão. Aí, a partir da década de 60, a gente pode dizer que o gênero vai se consolidar, porque foram produzidos mais de 30 filmes em 10 anos. Para uma produção nacional, isso é bastante coisa. Tá? Teve um ano que foi o ano de 1969, foi o ano que mais se produziu filme de cangaço, foram 5 filmes em um único ano. Claro que se a gente comparar com a produção americana, com a produção de western, por exemplo, a nossa é muito modesta. No auge do western americano, na década de 30, 40, eles faziam 150 filmes de western por ano. Aqui o máximo que a gente na nossa obra toda, mal chegamos a 60. Então a gente não chegou a fazer nem metade do que eles faziam em um ano. Então essa comparação é até um pouco desproporcional. Mas se a gente pensar que o que caracteriza o gênero não é o número, não é a quantidade, mas a continuidade da produção, isso o cangaço tem. Então, na década de 60 vai vir uma enxurrada de filmes com características diferentes, vários diretores, atores e atrizes que se consagraram no cinema brasileiro enveredaram pelo cangaço. Muito do que foi produzido no cangaço, sobre o cangaço, foi feito no interior de São Paulo. Isso é um dado muito curioso, porque como as grandes produtoras eram de lá, elas não queriam gastar dinheiro para se deslocar até o Nordeste, mas algumas realmente colocaram dinheiro de produção para poder fazer o Nordeste no próprio Nordeste. Então não adianta filmar o Nordeste no interior de São Paulo, que tem uma topografia rochosa parecida, mas que não é lá. Então alguns filmes vieram para cá. O primeiro deles na década de 60 foi A Morte do Comando Cangaço, que foi filmado quase que 90% do filme aqui em Quixadá. Foi o primeiro filme íntimo brasileiro, e foi uma grande produção para a época. Aí, a partir daí, vários filmes começaram a ser feitos na década de 60, e como eu falei, mais de 30 filmes foram feitos nesse período. Então, foi um período muito rico, um período muito forte, um período onde o gênero ele vai se consolidar realmente, onde o público vai se identificar com essa temática, tá? Inclusive, Glauber Rocha vai fazer Deus e o Diabo na Terra do Sol em 64, o Dragão da Maldade em 69, e aí já é uma outra questão, porque você tem uma autoria, a assinatura do Glauber Rocha, dialogando com o filme de gênero, que é uma coisa também muito interessante, tá? Você vai ter nesse período entre 60 e 70 o Carlos Coimbra, que é o diretor que mais vai fazer filme sobre o cangaço, ao todo ele fez 4. Esse é A Morte do Comando do Cangaço, de 60. Depois ele vai fazer Lampião, Rei do Cangaço, 63. Por isso, o Diabo Louro e Cangaceiros de Lampião, todos na década de 60. Então, é o nosso diretor, digamos assim, que mais fez filmes sobre o cangaço, é o nosso John Ford, né, se a gente fizer um paralelismo com o western. A gente vai ter algumas comédias, década de 70, após ali o cinema novo, com Glauber Rocha. A gente vai ter uma dissidência no cinema brasileiro, que era o cinema marginal, e a porno chanchada. A porno chanchada, que era nada mais do que uma comédia erótica. E o cangaço também vai ter seus representantes. As Cangaceiras Eróticas, A Ilha das Cangaceiras Virgens e Kung Fu contra as Bonecas são os 3 filmes da porno chanchada que vão parodiar o cangaço, digamos assim, né? Vão fazer uma brincadeira bem humorada com o cangaço. E a gente chega na década de 80 com o gênero entrando numa certa crise que vai demorar algum tempo. Depois eu volto a falar de documentário, tá? Então a gente chega na década de 80, no final da década de 70, por conta da porno chanchada, por conta da boca do lixo de São Paulo, que estava dominando esses filmes a toque de caixa. A gente chega no final da década de 70 com a produção do gênero cangaço em decadência. E o último filme desse período vai ser o Cangaceiro Trapalhão, de 83. E aí houve também, nesse período, um diálogo muito forte com a televisão, porque o Cangaceiro Trapalhão, de 83,
vai ser feito logo após a série Lampião e Maria Bonita, aquela série que passou na Globo, né, que era da Globo. Inclusive, os roteiristas de Lampião e Maria Bonita são os mesmos roteiristas da série Trapalhão, e o casal que fazia o Lampião e Maria Bonita, que eram os atores Nelson Xavier e a Tânia Alves, vão ser também o casal protagonista do filme protagonizado pelo Didi Mocó, Renato Aragão e os Trapalhões, né? Depois disso, essa crise fica um hiato grande na produção brasileira, e é só com a retomada do cinema brasileiro, quase 15 anos depois, em 1996, que o tema volta a se fazer presente no cinema brasileiro. E é importante lembrar também que essa retomada se refere não só ao cangaço, mas a uma questão histórica que foi a canetada que o Collor deu, extinguindo todos os incentivos à cultura, extinguindo a Embrafilme, que era a empresa brasileira de filmes que desde o pós-AI-5 era a empresa que não só produzia, mas também distribuía cinema no Brasil. Então, com a extinção da Embrafilme, a produção de cinema brasileiro praticamente não existiu no início da década de 90, e só a partir de 94, com Carlota Joaquina, com outras formas de se fazer cinema, que a retomada vai trazer de novo o cinema brasileiro para as telas. E aí a gente tem 3 representantes desse período, que é o Corici Dadá, o Rosenberg Cariri, daqui do Ceará, que é de 96, e de 97, uma refilmagem do Cangaceiro, aquele de 53, e o Baile Perfumado, que é um filme pernambucano que procura refazer os passos do Benjamin Abraão para filmar Lampião. Tá? Depois desse ciclo da retomada, a gente tem um novo hiato, e aí os outros filmes vão aparecer na pós-retomada, mais precisamente a partir de 2010, e Os Últimos Cangaceiros está entre esses filmes. Além dele, tem A Luneta do Tempo, do Alceu Valença, que é um filme que demorou anos para ser produzido por conta de problemas de produção, anos para ser finalizado por conta de problemas de produção. Dirigido pelo Alceu? Dirigido pelo Alceu. E por conta da própria inexperiência do Alceu com o cinema. Ele sempre se disse apaixonado pelo cinema. Ele escreveu o roteiro da Luneta do Tempo, que é um filme que tem 2 camadas narrativas, uma muito cordelística, ali onde os cangaceiros falam em repente, etc., e uma mais realista, assim. Então é um filme bem poético. Não é um filme de digestão muito fácil, tá? Tem problemas, isso é visivelmente identificado, né, para quem conhece um pouco da história e tal, e de produção também. E tem um terceiro, que é do Hermano Pena, que eu vou falar daqui a pouco de novo, que se chama Os Ventos que Virão, que também vai trazer o cangaço como tema. Então é só para falar que, apesar de a gente ter alguns hiatos de produção, a gente ficar, às vezes, mais de 10 anos sem ter o cangaço como um tema recorrente do cinema, mas ele volta. De uma forma ou de outra, ele volta, de uma forma ou de outra, ele reaparece no cinema, seja no documentário, seja na ficção, seja trazendo uma visão diferente, seja fazendo uma refilmagem de um clássico, ele sempre está de volta, exatamente por ser uma característica do gênero, essa coisa da repetição e da inovação, essa coisa de estar revivendo um assunto de um filme que foi muito importante na década de 60, né, que tem o seu valor histórico, que tem uma identificação muito forte com o Nordeste, e por aí vai. Então, assim, não se sabe o que vem por aí, mas certamente, se a gente ficar alguns anos sem produzir, alguma coisa nova virá. Mas a gente já sabe que o próprio Loura está produzindo um novo documentário que se chama Lampião, Governador do Sertão. Então, é um tema que está recorrentemente sendo abordado no cinema brasileiro, etc. Voltando ao documentário, que é o que nos interessa por conta do filme do Vôlei, a gente vai ter o filme do Benjamin Abraão, como eu falei, ele vai sumir ali na década de 30, volta na década de 60, e apesar do relançamento dele em 59 não ter feito muito sucesso, as imagens do Benjamin Abraão, elas vão ser reconhecidamente muito aclamadas num outro filme que se chama Memória do Cangaço. Imagens que também tem no filme do Vôlei, que é um documentário de 64, que faz parte de um longo chamado Brasil Verdade,
e o Paulo Gil Soares dirigiu Memória do Cangaço. Todos os documentários feitos sobre o cangaço vão trabalhar ou vão retrabalhar as imagens do Benjamin Abraão. Tá? Não existe nenhum documentário feito até hoje que não utilize essas imagens no seu corpus. Então, o Memória do Cangaço vai rebuscar essas imagens do Benjamin Abraão, e no meio daquela efervescência do cinema novo, que era muito ligado com a ficção, mas você vai ter uma cena documental também muito forte, dialogando com o cinema verdade francês, dialogando com o cinema direto americano, e fazendo com que essa temática nordestina, que foi muito presente na primeira fase do cinema novo, não só com Deus e o Diabo, mas também com Vidas Secas, Ganga Bruta, Os Fuzis, também fique presente no documentário. Então, assim, a primeira fase do cinema novo está muito voltada para o Nordeste, para questões da seca, do sertão, etc., seja na ficção, seja no documentário. Na década de 70, o que é considerado o auge da era de ouro do Globo Repórter, o próprio Paulo Gil Soares, junto com Eduardo Coutinho, que é até hoje considerado um dos grandes documentários brasileiros, que faleceu recentemente, eles vão, nesse núcleo do Globo Repórter, trazer de novo o tema do cangaço. E eles vão fazer 3 programas filmados em 16mm, e trabalhando com outra vertente do documentário que se chama docudrama. Ou seja, é um documentário que tinha a reconstituição de cenas ficcionais. E aí eram eles que produziam, que dirigiam o Globo Repórter. Então o Maurício Capovilla vai fazer O Último Dia de Lampião, se não me engano em 75, que vai exatamente traçar as últimas 24 horas de Lampião seu bando, ou seja, até o massacre lá da Guarda de Egípcios. O Hermano Pena, que fez recentemente um filme de ficção, Os Ventos que Virão, ele vai dirigir 2 documentários nessa época, que são A Mulher no Cangaço, que é muito interessante, que vai trabalhar essa questão do papel feminino nesse universo tão masculino, e No Raso da Catarina, que é exatamente o local onde houve o massacre. Né? E aí eu acho que vale uma observação. Tem um sociólogo, antropólogo, que se chama Eric J. Hobsbawm, que tem um livro famoso intitulado Bandidos. E ele vai fazer uma espécie de cartografia sobre o banditismo social no mundo. E ele vai encontrar que esse tipo de banditismo, como o cangaço, aconteceu nos Estados Unidos, no Peru, na Índia, em vários países. Mas ele vai observar uma coisa: no Brasil, o cangaço foi o único, se não um dos únicos, em que teve a participação ativa das mulheres. Todos os outros movimentos de banditismo social ao redor do mundo foram formados exclusivamente por homens. Então, apesar de ser um universo masculino, interessa observar a presença da mulher no cangaço e o quanto o papel dela foi importante. Então, esse documentário do Hermano Pena é muito interessante por conta disso. Passada essa fase de ouro do Globo Repórter, um outro cara, pesquisador do cangaço, se chama José Alberto Dias, que escreveu um tratado muito interessante que se chama Benjamin Abraão, Mascate que Filmou Lampião, vai fazer um documentário sobre a Dadá, em 1982. E aí ele consegue colher depoimentos da Dadá, etc. E o importante dessa produção de documentários entre o Benjamin Abraão até o Zé Alberto Dias, ou seja, em 36 e 82, é que todos esses documentários eles são de média ou curta-metragem. Até então não tinha sido feito nenhum longa-metragem em película sobre o tema. E aí, eis a importância dos Últimos Cangaceiros. Ou seja, tem uma importância histórica para o gênero, enquanto documentário, o seu primeiro documentário de longa-metragem feito sobre o tema, por trazer esses personagens tão enigmáticos que ficaram 70 anos no ostracismo e que, quando se revelaram ex-cangaceiros, o Boni foi direto lá em Minas Gerais para fazer esse filme com eles, porque ele sabia que não tinha muito tempo. Aliás, logo que o filme ficou pronto, os dois morreram. Assim, o filme ficou pronto, aí eu acho que talvez eu sabe mais que eu, o Moreno morreu, 2 anos depois a Lovinha morreu. Então, foi o contrário, né? Pronto. Foi o contrário. Professor, eu posso dizer que ainda hoje existe o cangaço através dessas organizações criminosas, não? Eles só mudaram, assim, vamos dizer,
não estão mais infiltrados no interior, mas que eles estão presentes, e que a mulher também está presente nesse cangaço de hoje, através das gangues, dessas facções criminosas. Ou seja, hoje eu não estou vendo o mesmo retrato da época de Lampião, não? Bom, eu não sou historiador, tá? Talvez Diego saiba isso mais do que eu, mas o pessoal está chamando isso de neocangaço. Existe esse novo cangaço aí, que não é mais aquele cangaço de antigamente, né? Mas que existe também um certo banditismo que talvez não seja tão social também quanto o que era antes, mas alguns estão chamando isso de neocangaço, tá? Mas assim, eu não sei realmente te falar sociologicamente, antropologicamente, como é que se dá essa nova versão, digamos assim, do cangaço, tá? Como eu falei, a minha pesquisa histórica foi muito para fundamentar alguma coisa dos filmes. Então, assim, eu não tenho um conhecimento vasto sobre o movimento histórico e também não sei fazer uma relação direta, por não ter esse conhecimento, com o que está acontecendo agora. Mas eu vejo muitas notícias falando um pouco disso, né? Então, assim, se é um neocangaço, se é um pós-cangaço, mas eu acho que existe ainda uma espécie de banditismo, sempre teve, né? Sempre que a gente está num período bem sui generis, em que esse banditismo não chega a ser tão social, mas, enfim, tem várias características que são muito próximas ao que acontecia antes. E realmente aí um sociólogo, um historiador pode falar isso bem melhor do que eu, mas eu concordo com o seu posicionamento. E aí, só para finalizar aqui, então, o filme do Boni tem essa importância de estar resgatando essa história, de estar resgatando esses personagens, de trazer de novo as imagens do Lampião, sendo que agora ele vai fazer uma pegada muito mais pop, muito mais próxima ao que o Baile Perfumado faz. Ele colore digitalmente as imagens de Benjamin Abraão em alguns momentos, né? Aquelas falas que o Lampião profere ao longo do filme foram de uma leitura labial que foi feita para saber, tentar identificar o que ele falava. Então ele coloca na boca do Lampião uma fala, ele pinta as roupas dele com aquelas cores, um trabalho feito pelo Cambé, de pesquisa também, para saber quais eram as tonalidades das roupas, etc. Então, assim, o resgate desses personagens é muito interessante porque, na nossa memória, no imaginário popular, era o cangaço já estava como um evento extinto, ou seja, já não tinha quase mais personagem, ou os que tinham já foram identificados, já tinham falado sobre eles, e de repente um casal, né, que há 70 anos sumiu naquele massacre, se revela enquanto esse cangaceiro, e aí a gente consegue ter esse maravilhoso, esse documentário que é que tem um valor histórico maravilhoso para o cinema, para o documentário, para a questão do movimento histórico e tudo que envolve esses aspectos. Assim. E para não falar muito também, eu passo a palavra para o Diego, depois a gente continua a nossa conversa. Obrigado. Licença para ficar de pé, e o questionamento que eu iria iniciar era o que o... Não, foi para perto. Vai ouvir. Pode ver. Pronto. Existe um neocangaço hoje? Então, para a gente saber se existe um neocangaço, a gente tem que saber o que era o cangaço. Então, ó, eis o cangaço. Certo? O cangaço foi de vingança, do meio de vida, e aí sim, o cangaço de Lampião e o cangaço de refúgio. Então, pessoal, o que se atribui ao neocangaço hoje, se nós tivermos muito boa vontade, a gente pode configurar aqui. Certo? Certo. Mas o cangaço de raiz, o movimento cangaço, ele nasceu aqui. De vingança. Vingança. Então, esse cangaceiro, ele não tinha o intuito de riqueza. Ele só tinha o intuito de conseguir um fim. Por isso, não vingança. Pessoas que não podiam, como coronel, eles tinham que procurar alguma forma para combater esse coronel. Pessoas que tinham filhas estupradas, que tinham filhos mortos, eles não tinham outra saída. Então, eles entravam no cangaço. Esse cangaço
diferentemente do cangaço de Lampião e do neocangaço, ele era horrível para as pessoas que o praticavam. O indivíduo que praticava o cangaço de vingança, ele tinha nojo dessa vida. Certo? Diferente do cangaço de Lampião. Você vê que os cangaceiros de vingança, eles continuavam em seus movimentos entre 3 a 6 anos. Quando eles conseguiam aquele intento, abandonavam o cangaço. Lampião durou 20. O Morgan, desculpa, foi a pergunta. Nessa análise, você está entendendo? Nessa análise, se eu não me engano, o Morgan, ele foi por causa da vingança, não foi por causa daquela pisa que ele levou dos militares, né? Aí ele ficou com raiva e disse, não, agora eu vou me vingar. Né? Aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, bom, pelo menos foi o que eu consegui entender, se posso ter entendido errado. Baseado nisso daí, porque ele passou muito tempo, né? Ele entrou nessa parte como vingança e depois gostou muito do Lampião e gostou, mas ele não tinha, como você falou, ele mesmo não tinha sonho de riqueza, nem de não sei o quê, mas, se eu não me engano, ele entrou em razão da vingança, né? O Moreno, né? O Moreno, em específico, o documentário, na verdade ele entrou como refúgio. Refúgio? O refúgio era o cangaço procurado por aquelas pessoas que não tinham muita coisa na vida. É tanto que ele falou, assim que Lampião passar por aqui, eu vou atrás dele, daí para frente, que vier ver. Mas a gente tem que lembrar que naquela época, assim como é hoje, aqueles indivíduos eram seduzidos pelo tentáculo da valentia, da fama. Ora, imagine que você chega e vê um cangaceiro na fazenda e o coronel estendendo o tapete vermelho, dando do bom e do melhor. E você lá no curral, sujo de esterco, trabalhando apenas pelo sustento. É a mesma coisa que acontece com as facções. Né? Os garotos hoje não vão querer trabalhar porque trabalha para ganhar, sei lá, meio salário. Enquanto um garoto desse de facção, o chamado avião, ele ganha 5 mil reais por mês, em pesquisas que eu já fiz pelo meu tema. Né? Então, o que é mais interessante para ele? Trabalhar para ganhar meio salário, como um estagiário ou como um jovem aprendiz, ou ter sua moto e 5 mil reais por mês. E as meninas, né? Porque chama, isso aí que chama. Mesmo sendo poder, ilícito ou não, ele tem uma fama, ele tem um poder. E que as meninas olham para isso, fecham os olhos para coisa, mas olham para essa situação e para elas também, entre elas com as outras, não deixa de ser um status. Sim, um certo charme. Um charme, uma status, sedução. Um certo exato. Isso. Pronto. Já tocando das mulheres, como você falou, as mulheres elas iam para o cangaço pela liberdade. Porque a mulher naquela época, ela não podia se maquiar. Ela não podia ir para uma festa. Ela não podia namorar. E lá no cangaço ela encontrou isso tudo. A aventura. Maria Bonita, um ícone. E a liberdade, né? E a liberdade. Maria era noiva com um sapateiro lá na Bahia. Eis que passa Lampião. E ela quem vai atrás de Lampião. Vocês viram no documentário que teve uma das cangaceiras que disse que foi forçada aí, né? Foi. Maria não foi forçada. Maria foi por livre e espontânea vontade. Então, esse cangaceiro de vingança é o que traz o escudo ético. E Lampião consegue essa metamorfose para passar para o cangaço meio de vida. Porque Lampião entrou para o cangaço de vingança. Porque Zé de Saturnino e um sargento, Zé de Saturnino era inspetor de quarteirão na época, e um sargento mataram a sua família. Lampião entra para o bando de Senhor Pereira. E para que vocês não fiquem tão perdidos, Lampião foi o último cangaceiro. Nesse Lampião nós tivemos vários cangaceiros. E todos eles vingança. Lampião foi o criador do cangaço meio de vida, o cangaço empresa, o cangaço ostentação. Lampião entra como vingança do cangaço no bando de Senhor Pereira. Senhor Pereira consegue seu intento e entrega o bando a Lampião. Lampião desvirtua a ética do bando. Certo? Zé de Saturnino morreu de morte natural.
sem ser ameaçado por Lampião em nenhum minuto. O que teria sido a sua motivação de entrada no cangaço. Então, você vê aqui, ó, o cangaço de vingança ele era tolerado socialmente. Então, a sociedade tolerava aquele cara que, não, eu vou me vingar e vou sair do cangaço. Os outros ele reprimia, mas a lei não tolerava nenhum. Certo? Naquela época nós já tínhamos um código penal de 1890. E depois tivemos a Constituição de 1891, a primeira Constituição Democrática. E ela já trazia que era crime tirar a vida de alguém, patrimônio de alguém, dentre outras coisas. Passa aí para o próximo slide. Pronto, pessoal. Aqui, ó, a diferença do cangaceiro que entrou para se vingar e do cangaceiro que tornou o cangaço uma empresa. Esse aqui é Lampião na época da vingança. Note os adereços dele. Note os adereços desse cangaceiro aqui. Não é uma coisa mimética, é uma coisa tímida. Então, Lampião nessa época ele não queria se mostrar, queria apenas se vingar. E olha a diferença. Quando o escudo da época dele foi quebrado, adorno no chapéu, adorno na cartucheira, aquilo ali, tem o ombro dele, é moeda de ouro, certo? Então, eis aí no que o cangaço se tornou. De 20 anos, esse segundo andou por 20 anos, morreu com um pouco mais de 40 anos de idade. E ele entrou com quantos anos? Entrou no cangaceiro com 14. Eles entravam entre 16 e 18 anos. Mesmo da idade que a turma contar. Pronto, essa mesma idade que a pessoa é seduzida, né? Que não tem ainda... O amadurecimento, a maturidade. Infelizmente é isso. O próximo slide. E aí, pessoal, a despeito da gente não conhecer, mas já existia muita norma na época. Certo? Aqui são exemplos de algumas normas. Né? Esse Pacto dos Coronéis aqui foi firmado com um dos grandes amigos de Lampião, o famoso Padre Cícero Romão Batista. Aqui todos diziam que Lampião era o seu amigo, que quando chegava em Juazeiro, o padre lhe estendia o tapete. Mas não foi assim. Bom. Assim, o senhor estudou, me pergunta, desculpe se eu perguntar, qual era realmente a relação que tinha o ciclo de, sei lá, de proximidade do Lampião com o Padre Cício? Porque ou seja, o Padre Cício ele fazia aquilo como uma forma de proteger os seus fiéis com medo, ou seja, minorar as coisas, ou ele era... Porque eu ouvi aí no filme, no documentário, que teve uma parte que alguém dava as armas para os cangaceiros, né? Armas boas que o da polícia estava atrasada e né? Não teve um negócio aí, se eu não tinha dito certo? Sim. Né? Aí eu disse, será que o Padre Cício, qual a função dele, qual a relação? Pronto. Né? A função do Padre Cícero era de moderador. Na verdade, o ator mais importante dessa história, ele foi esquecido, que foi o deputado federal à época, Floro Bartolomeu. Aqui cearense, né? Era o poder político da época, e Padre Cícero era a bainha que acalmava a espada de Lampião. Certo? Naquela época, pessoal, quem era o líder político? O coronel que tinha mais poder de fogo. Então, o cangaço, ele servia aos coronéis. Porque quando um coronel queria desbancar o outro aí, ele chamava o cangaço para poder desbancar. Então, era uma relação neutra e não amistosa. É tanto que Padre Cícero, no Pacto dos Coronéis, vai dizer isso aqui, ó. Como é que eu sou amigo de um cangaceiro e faço isso? Ó? Cada chefe, a bem da ordem e da moral política, terminará por completo com a proteção a cangaceiro. Então, como é que um chefe político é amigo de um cangaceiro e produz uma norma dessa natureza? Então, era uma relação neutra. Né? Não era uma relação de amizade. Era de mediador, né? Era um mediador, um grande mediador. Já naquela parte que tu viu no documentário, né?
o governador de Sergipe, que ele falou? Isso. Pronto, governador de Sergipe. Note quais os estados fizeram um convênio anti-banditismo. Note se Sergipe estava aí. Certo? Então, o que seria esse convênio? É que as forças policiais podiam transpassar as fronteiras para continuar buscando o cangaço. E aí, Pernambuco, inteligentemente, como o cangaço surgiu lá, foi o primeiro a aderir. Por quê? Porque com isso ele afastava o cangaço lá do estado. E mais. Mas Sergipe, infelizmente, não, porque o governador de lá era um dos coiteiros de Lampião e fornecia munição. Portanto, você ouviu dizendo que enquanto os policiais atiravam com balas de 1916, 1936, ele foi morto em 1938. Então, não pensemos que um bando de miseráveis poderia ter feito um escarcé desse, na linguagem popular, sozinhos, sem apoio político, sem apoio das autoridades. Pessoal, quem quiser, pode me interromper. Diego, talvez seja interessante usar o microfone só por causa da filmagem. Da filmagem? É, para ficar melhor o som. Vamos lá. E aí uma empreitada que eu aceitei no mestrado, nosso amigo Alexandre, ele falou para mim que ninguém buscou o cangaço ainda pelo olhar do judiciário. E o olhar do judiciário eram os processos. E eu consegui encontrar 10 processos judiciais contra os cangaceiros. Né? Só 10? Só 10. Mas 10, mas são processos manuscritos. 6. Mas também, professor, eu tenho que ver o medo, né? Quem é que, por exemplo, se eu moro ali naquelas comunidades onde tem aquela liderança que eu sei, o senhor acha que eu vou entrar com processo contra isso? Não, né? Da mesma forma, na época em que o cangaço estava lá, eu não teria como chegar e fazer alguma ação contra Lampião, contra Corisco, contra Moreno mesmo. É complicado, né? Não, concordo com você. O indivíduo estaria de mãos atadas, mas e o Estado? O Ministério Público, na época, salvo engano, no Brasil, não tinha a força que o Ministério Público tem hoje. Nem a força, me perdoe se tiver alguém aqui, e a coragem, né? Porque para você processar alguém, para você... Os corajosos, na realidade, vamos chamar assim, os policiais, né? Ou seja, a segurança do Estado, que, né? E até eles até abusavam, como também hoje fazem isso, né? Mas, tirando isso, o judiciário não. O judiciário estou na ponta. Eu aqui, a minha função aqui é julgar. Chegou aqui, eu julgo, eu observo. Aí quem dá a entrada? Seguiu o Ministério Público, né? Que à época eu acho que já era. Ou então qualquer cidadão que se sentisse ofendido, violado seus direitos, né? Eu acho que talvez seja por isso que não tinha muito processo, né? Pronto, vamos lá. O processo até existia. Existiam, inclusive, promotores muito valentes, né? Corajosos. Mas o que eu pude notar no estudo desse processo é que eles não findavam. O processo era iniciado, mas quando era na hora da sentença, o processo era esquecido. Né? E o Estado, o que ele fazia? Ele tentava criar políticas públicas, mas de forma desastrosa. Né? Os comandantes de polícia, eles recebiam patentes e promoções a depender dos que eles matavam. Né? É tanto que vocês viram cabeças cortadas, não foi? Que era a prova, né, de que matei, tal, a medalha aqui. Pronto. Eu trouxe aqui o troféu. Pronto. De início, o Estado fomentava que, se você matasse um cangaço e ele trouxesse a orelha, você receberia promoção. Como o brasileiro acha sempre uma forma de fazer algum jeitinho, né? Os sertanejos estavam todos ficando sem orelha. E aí, por isso que se passou a cabeça, né? Porque a cabeça realmente só poderia ser daquele cangaceiro.
Infelizmente, as políticas eram muito lenientes naquela época. Né? Nessa pesquisa eu também consegui identificar isso aqui dos processos. Né? Essa morosidade, né? Essa complacência institucional que eu falo, dependia de quem estava no polo do processo. E eu tenho 2 processos lá que terminaram em menos de 1 ano, tem sentença. Tem sentença, juiz condenando. Mas a maioria dos processos não tem. E um dos processos que me chamou muita atenção, um dos réus era Lampião. O próprio Lampião, depois do processo. E quem foi corajoso? Zé de Saturnino, seu inimigo. E que Lampião foi condenado a época. E aí só fortificou a entrada dele no cangaço. Agora Então, ninguém esse viu. processo foi antes do Lampião como cangaceiro? Ou no início? No início. Foi no início dele como cangaceiro. Se ele estava pensando em ir para o cangaço, Foi a decisão final? depois do processo ele teve a certeza. Porque ele teve que sair do estado dele, inclusive, para ir morar em Alagoas. Eles nasceram em Pernambuco, ainda era Vila Bela, que hoje é Serra Talhada, e depois foram para Alagoas. E foi lá que o pai dele foi assassinado. Uma coisa interessante, a lei da época ela dizia que o magistrado seria punido caso o habeas corpus fosse acolhido pelos tribunais de apelação. E agora já sem surpresa, todos os processos que tinham habeas corpus eram abandonados, porque o magistrado não queria se responsabilizar. E naquela época nós tínhamos magistrados municipais, e o juiz a nível municipal, não só a nível estadual. Só os juízes federais tinham aquelas garantias constitucionais. Os estaduais e os municipais não tinham. Então o processo não podia andar, né? Quer dizer, um dos motivos fortíssimos para que ele não andasse. Pronto. Não só isso, como a falta de aparato do Estado. Passa aí para ver se eu coloquei. Pronto, ó. Um fato interessante, um dos processos. Um dos serventuários da Justiça colocou numa certidão que os autos não puderam ser entregues ao promotor porque uma galinha tinha derrubado o tinteiro e manchado todo o processo. E eu tenho o processo e o processo está todo manchado. Então, o que é que isso aí denotava, pessoal? A total falta de estrutura do Estado. Um cara desse, se estava fazendo e uma galinha assim o fez, ele não estava fazendo aqui num prédio público, ele devia estar fazendo em casa, né? No quintal da casa dele, né? Então, isso aí eu li como uma forma de protesto. O serventuário fez essa certidão. Foi interessante, foi um processo do Rio Grande do Norte, né? Esse depoimento desse primeiro cangaceiro, pessoal, desse Mormaça aí, é um depoimento que eu até pedi vênia e também peço vênia agora, porque ele entrega toda a rede que estava ligada a Lampião. E para os que tiverem mais curiosidade, dentre eles, nós temos parentes do atual governador do estado. Como é o caminho? Se vocês tiverem curiosidade, Eu pesquisar pelo Cariri, vocês vão atrás do nome da família. Eu peço que está lá. Mas eu peço vênia novamente, assim como eu pedi no dia da minha defesa, né? Porque eu acho um assunto muito polêmico para trazer na baila. Eu sei, professor, nós só tocou no assunto que eu estava tocando lá fora. Eu dei uma saída e voltei. Isso me indigna, certo? Os Lampião e seu bando, para mim, eles eram aquele que a gente disse no começo. E aí, por que desculpa, professor, a indagação, porque o documentário, ele mostra ele sendo recebido como heróis. Não só o seu, vários documentários eu vejo, inclusive vi Rede Globo, Fim do Corpo. Poxa, os caras deviam estar na cadeia. Não está na cadeia, porque o que prescreveu está mais de 20 anos, tudo bem.
Mas herói não. Eu acho que os documentários deveriam fazer frente a esses processos sociais, comparado com o de hoje, e dizer, vocês não devem fazer isso. Entende? Não, ó, vocês fizeram, claro, o documentário não diz que faça nem que não faça. Mas ele chegou lá na cidade, no finalzinho, plano de tal, não sei o quê, aí o outro, não sei o quê. Tipo, pô, herói como se fosse herói da guerra, porque mesmo que a guerra não seja certa, como ela vai defendendo um Estado, quando o cara volta, ele matou milhões de pessoas, mas matou em obediência a um mundo lícito, que nem queria, que um governador, que um Estado, ele volta como herói. E o pessoal aí, os lampiões, vamos chamar assim, os que sobreviveram foram tidos como heróis. Eu digo, heróis de quê? Você não estava nem fazendo um movimento social em defesa de alguma coisa, não. Como foi dito aí, ele estava vingança, meio de vida. E por que herói? Deveriam, não vou dizer que seja rechaçado, mas que é só um documentário, herói não. Nada cena que mostrasse como herói. Não são heróis. São pessoas que causaram mal à sociedade. Professor, permita, minha visão. Não, até eu acho que Essa pergunta é eu acho que tem mais experiência para responder isso. Mas o todos os Vitor. filmes, tá entendendo? É uma ótima pergunta. Não, Desculpa, negado. eu realmente eu não sei historicamente qual que é, por que isso acontece, né? Mas eles são recebidos dessa forma. Estava até lembrando aqui, quando o Lampião entrou no Juazeiro para receber a patente de capitão, né, a falsa patente de capitão para combater a coluna Prestes, também foi recebido como herói. Isso na época que os cangaços estavam em vigência, né? Então, se depois de 60 anos, sei lá, eu acho que muito vai da empatia que as pessoas têm no sentido conseguiu sobreviver àquilo e você ainda conseguiu sobreviver 70 anos. Você é um herói. Não é que você seja um herói, mas tipo, você é um sobrevivente, digamos assim. Então, sei lá, acho que quem conseguiu passar por essa mazela tem uma certa carga de heroísmo, não porque ele matou e por isso ele é bandido, mas é porque, sei lá, é um negócio tão atroz, tão cruel, que eu acho que... Não sei se vocês se recordam, sua fala agora me lembrou o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, sim, né? sim, O julgamento de João Grilo. Né? Então, João Grilo faz uma série de piruetas, de ataques, de coisas lá. E ele foi absolvido. E ele é absolvido. No final, o argumento principal para a absolvição de João Grilo é que ele era um sobrevivente. Aquela era uma estratégia de sobrevivência. Então, até que ponto o cangaço não era também, para muitos dos cangaços, sobrevivência diante do mundo hostil, não é? Diante de uma seca, diante de uma seca e diante de uma cerca, né? Porque há o latifúndio, o poder do latifúndio. Então, mas, as coisas precisam ser. Eu não quero santificar os cangaceiros, mas nós não podemos também demonizá-los, diabolizá-los. Né? Mas, por exemplo, o João Grilo, quando eu assisti o filme, o João Grilo ele fazia aquelas piruetas, aquelas coisas todas, mas no fundo ele tinha um coração bom. Sim. O coração dele era bom. E eu vou dizer um João Grilo se modificado, mas o Agostinho daquele filme, daquela Grande Família. Da Grande Família. O Agostinho é um tremendo safado. Mas no fundo, quando chega ali no finalmente, ele mostra uma bondade por isso. Mas aí no cangaço, eu não vi essas atitudes, será que você falou de que, né, naquele movimento, não sei o quê, uma participação social numa situação. Mas eu observei em todos os documentários, porque eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir os documentários sobre o Lampião, porque é nossa história, é nossas raízes, nossa história, é um movimento que aconteceu no Brasil, aconteceu no Nordeste, né? Pois bem, então eu gosto de ver. Todos que tem eu assisto e me critico, me pergunto. Né? Mas, ó, antes mesmo, eu agradeço a oportunidade de você estar me ouvindo, que eu sei que eu encho o saco mesmo. Mas
são dúvidas que eu tenho e que me pergunto e que estou tendo a oportunidade de tirar com vocês, sabe? Que são estudiosos. Eu me da recordo matéria. também, a propósito, só para, já que a gente está assim, mais informal, né? Se não me engano, é no sermão da 60ª, né? O padre Antônio Vieira, ele faz uma referência a um pirata que estava